Meus queridos amigos, tudo na paz? Só compre ações de empresas produtoras de commodities se você for meio louco. A verdade é essa, pronto, falei. Hoje a gente vai falar de um tema que muitos consideram polêmico, meio que um tabu aqui, investir em ações de empresas de commodities, como Petrobras, Vale, Gerdau, Klabin, Suzano e muitas outras produtoras de commodities que a gente pode encontrar na nossa Bolsa de Valores principalmente. E você vai entender por que eu já comecei com essa afirmação meio polêmica. Só loucos compram ações de empresas de commodities. E é isso mesmo, você não ouviu errado, eu realmente estou falando isso para você, mas antes que você saia correndo do vídeo, desça lendo os comentários, porque você acabou de encher o carrinho com ações de alguma dessas empresas e não quer escutar a verdade que você precisa ouvir, calma, dá uma segurada, relaxa os ânimos aí, aguenta um pouquinho, fica comigo nesse vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que essa loucura, entre aspas, pode ser também exatamente o que você precisa para ganhar dinheiro no longo prazo, ou talvez também seja melhor você não entrar, não investir nesse tipo de ação. É o tipo de sinceridade que você não costuma encontrar em muitos canais por aqui. Por isso, se você é de casa, deixa o like aqui. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado pela Ambima, para mais um vídeo. Eu espero que você goste desse conteúdo aqui. Se você gostar do canal, também considere-se convidado a se inscrever. Esse vídeo eu resolvi dividir em 4 partes principais, para você que está aí na dúvida, às vezes começou a investir em alguma gigante das commodities, mas não sabe se continua, a ação caiu depois que você comprou. Isso é raro, mas acontece muito. Então eu vou citar aqui Vale, Petrobras, Suzano, Klabin, Gerdau, JBS e muitas outras empresas de commodities aqui no vídeo, que é um dos principais mercados da economia internacional, da economia global, e é o grande e principal mercado da nossa economia, o motor da economia brasileira. Então, esses são os 4 tópicos essenciais que eu considero que você precisa entender se você investe em ações desse tipo e pretende ganhar dinheiro com elas. Parte 1, o mito dos ciclos das commodities. Parte 2, a loucura calculada. Parte 3, estratégia do acúmulo. E parte 4, os riscos e as recompensas. E que negócio que é esse de o mito dos ciclos, Badu? É mito porque tentar adivinhar os ciclos das commodities é uma estratégia fadada ao fracasso. Você acha que você consegue prever o futuro? Você consegue fazer isso, sim ou não? Muitos investidores entram nesse mercado pensando exatamente que podem adivinhar os ciclos. Então eles olham para um monte de gráficos, padrões que eles estudam, escutam, às vezes especialistas que prometem ter a bola de cristal para tornar essa galera rica rapidamente e que vai ensinar ainda como é que usa, mas aí é que está a verdade meio inconveniente. Ninguém pode prever os ciclos dessas commodities com precisão, porque esses ciclos são influenciados por uma infinidade de fatores, que vão desde políticas governamentais até desastres naturais, guerras, recessões, flutuações na demanda global. É muito mais coisa que você não consegue nem imaginar. Tentar adivinhar exatamente qual que vai ser o próximo movimento de um ciclo como esse é como você tentar acertar qual que vai ser o resultado de um dado de 1000 faces. Você não consegue. E digo mais, mesmo que você acerte uma vez na mosca, isso não significa que você vai acertar de novo. Muito provavelmente nunca mais na vida. Você vai errar muitas vezes. O mercado de commodities ele é bem volátil e muito imprevisível. Portanto, se você está contando com essa sua, entre aspas, habilidade de prever esses ciclos para ganhar muito dinheiro, esqueça. Pode esquecer. Beleza, Badu, já estou ligado nisso, eu já sei que não tem jeito, mas como é que eu vou investir de forma inteligente em commodities sem ter o raio da bola de cristal que ninguém tem? Eu vou te falar a minha opinião sincera. Se você fosse meu pai, meu irmão, meu filho, meu melhor amigo e me perguntasse isso para você decidir se você ia investir ou não o seu dinheiro nesse tipo de ação, o que eu te responderia? Eu ia te falar, olha, tem estratégia aqui que realmente vai funcionar, que tem muita chance de dar certo, mas pode ser que não seja para você. Essa é a realidade, é isso aqui que é a pura verdade. Eu vou te falar das estratégias nesse vídeo aqui, mas começando aqui pelas que não funcionam. A grande maioria dos iniciantes sempre chega
no mercado de alta, seja na bolsa de valores, se for Bitcoin, se for ações, fundos imobiliários. Então a expectativa é o quê? Você chega no mercado de alta, mas a sua expectativa é comprar e vender mais caro, comprar na baixa e vender na alta. Só que quando se trata de commodities, o que a galera faz? Compra na alta, segura na correção, se arrepende, xinga a empresa, o governo na queda e corre na baixa. Essa é a saga do iniciante em commodities. É esse ciclo aqui. Entra na alta, segura na correção, cai mais um pouquinho, se arrepende, sai xingando o governo, sai xingando o país, o Brasil nunca dá certo. Por quê? Porque muitos investidores, especialmente os novatos, entram no mercado de commodities, em empresas de commodities e na bolsa em geral, empolgados por uma fase de alta. E aí você vê o preço subindo, dividendo explodindo, manchete tudo otimista e pensa, porra, agora sim é minha oportunidade de lucrar com Petrobras, Vale, Klabin, que seja. Só que um dia o petróleo está nas alturas, no outro ele já está caindo, um dia o minério está a preço de ouro, no outro dia ele está a preço de bolacha quebrada, é assim. E se você comprou na alta, adivinha, você vai sentir vontade de vender na baixa para estancar o seu prejuízo, entre aspas. E é assim, meus queridos amigos, é assim que a maioria perde dinheiro quando começa a investir nesse tipo de empresa, principalmente se é iniciante. E agora você deve estar pensando, então, eu nunca vou ganhar dinheiro com esse negócio, eu nunca vou investir. Como é que tem gente que ainda investe? Por que tem gente que ainda coloca o dinheiro? E aí eu tenho até boas notícias aqui. Tem uma forma de você investir e sair ganhando, mas para isso, a não ser que você dê a sorte de começar a investir nesse tipo de empresa no momento mais abençoado do ciclo, coisa que não é fácil, né? E você só vai saber bem depois, mas se você entra num momento muito bom, lá na frente você vai ganhar dinheiro e você já vai ter experiência para depois tocar isso daí, talvez, mesmo quando você descobrir que nem sempre a coisa é tão boa quanto foi para você, porque você deu sorte de entrar num bom momento. Mas no geral você vai precisar de algo, de uma característica que a maioria dos investidores não tem. Um nível de paciência que beira a loucura. É exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo tópico. Se eu te falar que quem tivesse investido em Vale 3, Vale, periodicamente, nos últimos 10, 12 anos, todos os meses, reinvestindo os dividendos, é claro, teria ganhado muita grana. Você acredita? O difícil é só achar essa galera, tá? Porque eu vou te mostrar essa simulação aqui, você vai ficar bobo de ver. E você vai concordar comigo. Mas agora vamos falar sobre o que eu disse aqui, essa tal dessa loucura calculada. Investir em commodities não é para quem tem coração fraco ali, para quem tem estômago fraco para oscilações, como a gente costuma dizer na Bolsa de Valores. É um mercado, como eu falei, muito volátil, cheio de altos e baixos, e para segurar essas ações e realmente ganhar dinheiro no longo prazo, você precisa ter um perfil de investidor bem específico. Você precisa ser bem resiliente, bem paciente e, acima de tudo, corajoso. Em outras palavras, você precisa ser meio louco. É isso, né? Por isso que eu falo, cada um tem um certo nível dessa loucura aí para investir nesse tipo de ação. Aí você vai na alocação, né? Talvez o seu nível te permita investir 10%, beleza, talvez você aguente 15%, 20%, só 5%, seja o percentual que foi ideal para você, talvez é zero, né? E quando eu falo loucura, é claro que eu estou sendo irônico aqui, né, pessoal? Quanto mais forte é o seu estômago, quanto mais perfil você tem, mais você pode investir nesse tipo de ação e suportar essa volatilidade, entende? Tá? Só que eu não estou falando de uma loucura desenfreada, onde você joga todo o seu dinheiro assim, em qualquer ação dessa sem pensar em nada. Eu estou falando de uma loucura calculada, entre aspas, onde você investe nas empresas que você acredita de forma consciente, sabendo que pode perder, às vezes no curto prazo, para ganhar mais no médio e longo prazo. E você sabe também, né, montar uma carteira bem diversificada para você não ficar muito exposto nesse tipo de empresa. Às vezes, quando esse tipo de empresa está sofrendo, você está ganhando noutra ponta, enfim. Então, voltando aqui para o exemplo de Vale 3, quem investiu em Vale 3 periodicamente nos últimos 10, 12 anos, todos os meses reinvestiu os dividendos, ganhou muita grana, como eu falei, eu já tinha adiantado para vocês anteriormente. Desde 2012 até 2016, porém, quem tivesse investindo, quem tivesse muito concentrado em Vale 3, dificilmente continuaria fazendo isso. Porque foi fumo atrás de fumo, ano atrás de ano. Ia valer muito a pena, mas quando está caindo, não dá para você saber quando que esse jogo vai virar. Então, começando lá em janeiro de 2012, você teria tido um retorno acumulado de mais de 17,5% ao ano em média.
aportado ali R$ 14.300 no total, se você investir R$ 100 por mês, para você ter chegado num patrimônio de mais de 44, quase 45 mil reais. É um baita de um retorno. Você pega a Gerdau, GGBR4, aconteceu uma coisa muito parecida também, um retorno um pouquinho menor, mas também foi um bom retorno. Quem olha apenas para o gráfico de variação do preço das ações desde 2012 para cá, às vezes olha ali e chega à conclusão errada de que teria sido ruim aportar nesse tipo de ação aí, numa ação como essa, durante a década passada, e que só ganha dinheiro quem acerta o ciclo ali na mosca, o que não é verdade. Teria ganhado muito dinheiro investindo sim, só que o investidor teria que não só aguentar o tranco da queda por um período mais longo, como teria que comprar mais ações durante essa queda. Ou seja, dá certo para quem entende o ciclo e suporta também, não basta só entender. Porque se ao invés de investir periodicamente ao longo do ciclo de baixa, por exemplo, o investidor tivesse só investido o valor todo de uma vez no início, lá em 2012, e segurado, o retorno não teria sido tão bom assim. Só que a gente precisa destacar aqui que qualquer uma das duas simulações que seja, desde 2012 até hoje, investindo mensalmente ou tudo de uma vez, isso venceria o CDI. Só que segurar por 3, 4 anos, vendo o ativo desvalorizar, comparando com o que você poderia às vezes ali estar ganhando na renda fixa, isso não teria sido uma tarefa fácil para o investidor. E aqui que vai outra dica também, de ouro na minha opinião. Se você é iniciante, eu te falo, provavelmente você em algum momento você vai perder dinheiro nesse tipo de ação se você começar. Deixa para quando você tiver já alguns anos ali de bolsa para você começar. Eu sinto muito, mas essa é a verdade para a maioria dos iniciantes, porque um dos erros você vai cometer. Ou você vai comprar na máxima, você seguindo a manada ali, ou você vai deixar de aportar nas quedas, meio que com medo, ou você vai vender na baixa, ou talvez você vai fazer tudo isso junto, comprar na alta, segurar um pouquinho, vender na queda, parar de aportar. Enfim, é que nem filme de terror, montanha-russa. Não adianta você falar para a pessoa, para o seu amigo, assim, é tudo mentira o filme, nunca ninguém morreu nessa montanha-russa aqui, vamos lá, não adianta falar isso. Estatisticamente, andar a cavalo é mais perigoso do que montanha-russa e avião. Quem tem medo, quem não gosta, não quer nem saber dessas coisas, prefere andar a cavalo e foda-se, acabou. É assim que funciona. Mas se você é dos bons, tem certo perfil para isso, depois de ter determinada experiência na bolsa, pode fazer sentido sim para você investir nesse tipo de empresa, pois as recompensas, como a gente viu, podem ser muito boas, mesmo que às vezes demore um pouquinho para chegar, e é exatamente isso que eu também demorei para entender quando eu comecei a investir, demorei para entender como é que funcionava a dinâmica nessas empresas. Então, Vale 3, Petri 4, por exemplo, durante a pandemia, essas empresas encheram os bolsos dos acionistas de dinheiro. Mas aqui tem um detalhe, quem realmente ganhou dinheiro foram aqueles investidores ali que investiram em 2017, 2018, 2019, porque eles acumularam um número significativo nessas ações ali, enfrentando às vezes perdas, mas sabiam que em algum momento esse jogo ele viraria e virou. Mas nem todo mundo tem estômago para esse tipo de estratégia, por isso que eu digo que não é para todo mundo. Você também já deve ter ouvido falar a expressão comprar e segurar, o famoso buy and hold, Se você já investe em bolsa, você já consome esse tipo de conteúdo, com certeza já ouviu. O famoso buy and hold com ações do setor elétrico, por exemplo, é muito mais tranquilo, para muita gente. Se você for ver nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente for ver aqui, Vale 3 e Petri 4 teriam vencido duas ações muito conhecidas do setor elétrico, a Engie e a Alupar. Só que será que você teria ganhado mais dinheiro investindo em qual dessas ações, se você tivesse começado lá atrás? O retorno das ações do setor elétrico são menores, mas são bem mais estáveis. Isso te dá mais tranquilidade para seguir executando a sua estratégia. O grosso do retorno das outras empresas, de Petro e Vale, veio depois da pandemia. Nem todo mundo teria esperado. No mundo das commodities, a dificuldade do tal do buy and hold, ela é levada ao extremo. A estratégia aqui é justamente você acumular ações em diferentes momentos, especialmente quando os preços estão mais baixos. Sim, você vai ter que comprar ações que às vezes estão em queda, muitas vezes em queda forte, e vai ter que fazer isso com um sorriso no rosto, achando muito bom. E parece o quê? Parece que é meio louco, Meio loucura isso daqui. E mais, fazer isso ao invés de investir em um monte de outra coisa que vai parecer mais legal no momento, acredite. Outras ações que estão sofrendo menos, ou até mesmo na renda fixa braba aqui do Brasil, que parece que nunca decepciona, Tá sempre
pagando bem. E por falar em não decepciona, se você chegou até aqui nesse vídeo, não me decepcione, deixa o like, se inscreva neste canal. Por falar em commodity também, petróleo, vocês são o combustível desse canal. Seu like e a sua inscrição é o que cresce esta merda aqui. Sem o seu like, a sua inscrição, esse canal perde completamente os fundamentos. Então, me dê essa moral, dá essa moral pra gente aí, deixa o like, se inscreve. E voltando, né? É loucura, então, você seguir comprando essas ações de commodities que estão em queda? Talvez, mas é assim que você aumenta as suas chances de lucro com esse tipo de ação no médio e longo prazo. É a única forma, na minha opinião. E quando o ciclo finalmente vira, você vai estar bem mais posicionado, muito bem posicionado para colher ótimos frutos dessa valorização dos dividendos, né? Então, se você acha que esse tipo de estratégia já é para você, com essa volatilidade toda, vá em frente. Busque entender os ciclos das commodities da empresa que você pretende investir. Entender não é tentar adivinhar, tá? É entender a dinâmica do ciclo. E escolha empresas que são as mais eficientes. A Vale, por exemplo, Suzano, Klabin, mega eficiente também em celulose, uma das mais eficientes do mundo, né? E eu nem vou falar de Petrobras, porque a gente sabe, é eficiente, mas você tem sempre o risco político. Se você quiser investir, invista, cada um faz o que quiser, mas Vale, por exemplo, Suzano, Klabin, se você investe nas mais eficientes e permanece fiel durante o ciclo, você vai ser muito bem recompensado depois, em algum momento. A única coisa, né, que pode acontecer para você realmente perder dinheiro de forma irrecuperável se você executar essa receita é se essas empresas deixarem de ser tão eficientes. E aí a gente está falando, não é de volatilidade do preço da commodity, a gente está falando de mudança de fundamento da empresa realmente, ou o ser humano descobrir outras coisas para fazer papel que substituam a celulose, outras coisas que substituam, né, o minério, que substituam o petróleo para fazer, né, a demanda cair de forma mais permanente. Isso realmente é um risco. Por exemplo, você tem também a exposição elevada à economia da China, no caso da Vale. Se ela pega uma recessão braba lá de vários anos, é um risco. Quando que isso vai ser a realidade do petróleo, por exemplo, né, que o mundo não vai mais precisar, vai deixar de usar? Não sei te falar isso, eu realmente não sei, é um risco também. O que eu sei é que ao longo dos próximos anos, certamente a gente vai usar menos combustíveis fósseis para reduzir as emissões dos gases poluentes e tal coisa, mas o mundo ele não vai parar de usar o petróleo da noite para o dia, ainda vai demorar bastante, é necessário a gente precisar garantir também a oferta de energia para manter o crescimento da economia global. Não dá para dizer que essa transição energética que ela vai ocorrer 100% no petróleo ali para energias limpas em pouco tempo. O custo disso para a sociedade poderia ser muito alto a depender do que acontecesse. Então, por pelo menos ali uns 20, 30 anos ou mais, o petróleo ainda vai ser vital para a matriz energética global, mas à medida que o tempo passa, investir em novos poços, aí sim, né, passa a ser talvez menos interessante. As empresas vão fazendo mais conta, né? Uma coisa é hoje, daqui a 10, 15 anos, talvez nem todas as empresas estejam otimistas para aumentar significativamente a produção, a extração, e tudo isso vai fazer o preço subir ao longo do tempo, cair. Não tem jeito. Isso vale tanto para a Petrobras, para outros commodities também que não sejam o petróleo. O ciclo de alta ele vai embora, mas uma hora ele volta e enche o bolso de quem seguiu comprando durante esse período de baixa. Esse é o único caminho ali, na minha opinião, para você ter o que mais se aproxima de um sucesso meio que garantido com esse tipo de ação, ações de commodities. Se isso não é para você ou é para você, você que sabe, você tem que se garantir. Valeu? Fico por aqui, um abraço, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu!